E vem cá, você é daquela pessoa que tem dúvida na hora de escolher um imóvel, comprar um carro novo ou pagar aquela dívida antiga? Isso te deixa um pouco confuso às vezes? Hoje nós vamos bater um papo com o planejador financeiro Euline Rodrigues e saber um pouco mais sobre essa construção de alguns hábitos relacionados ao que você ganha com o que você gasta. Olha, Euline, é um desafio 100%, não é mesmo? Boa tarde. Boa tarde, um prazer estar aqui falando sobre esse assunto importante. Obrigada, Euline. Vamos começar do início, né? Vamos lá. Para os pais, quando que os pais podem começar assim, a fazer aquele planejamento para os filhos? Tanto quando a criança nasce, quando a criança está nos estudos, tem uma data exata? A data mais sugestiva é o quanto mais cedo possível. Né? Então, se você já consegue fazer um planejamento, inclusive se o bebê está na barriga da sua esposa, você já pode começar esse planejamento. Porque a questão do dinheiro é que o dinheiro perde o valor com o passar do tempo. Né? Então, R$10 hoje valem mais do que R$10 amanhã. Então, se você conseguir fazer com que esse dinheiro renda, com que esse dinheiro ganhe valor, então é importante. Então, nasceu a criança, faça algum plano para ele, né? Existem várias opções no mercado para você garantir para ele uma faculdade nos Estados Unidos, um carro quando ele fizer 18 anos, você pode colocar tudo isso no planejamento. E quanto mais cedo você fizer isso, menos você vai ter de desembolsos mensais para cumprir esse planejamento. No futuro próximo, né? E aí você vai conseguir alcançar esse sonho para o seu filho, né? Exato. E, Euline, é possível a gente planejar a compra de um carro? Tudo é possível planejar, né? A gente costuma, no trabalho de planejamento financeiro, falar que as pessoas têm sonhos. Comprar carro, de repente, para algumas pessoas é um sonho. Adquirir um imóvel, fazer uma viagem, planejar sua aposentadoria, tudo isso faz parte de atividades que o planejador financeiro pode ajudar você, e as pessoas têm que ter esse hábito, né, de guardar dinheiro para esses projetos de vida, para esses sonhos, né? E o carro também. Agora, tem uma questão muito interessante na questão do carro, é que você tem que se planejar bem, porque o carro ele sofre o que a gente chama de depreciação com o passar do tempo. Então, se você financia um carro, por exemplo, que a gente não aconselha por muitos anos, né, 4, 5 anos, provavelmente você vai pagar esse carro mais de uma vez por causa da depreciação do carro. Então, a hora que você for tentar vender o carro, você ainda tem um monte de parcela para pagar e o carro já não vale mais nem aquelas parcelas que ainda faltam vencer, né? Então, é possível, sim, planejar, né? Não só um carro, mas qualquer coisa na vida. Mas o conselho-chave, eu acho que se você conseguir se capitalizar antes para comprar à vista... Ou até menos parcelas, né? Menos parcelas. Quanto menos, melhor, porque a taxa de juros você consegue taxas melhores. Né? Euline, aquela dúvida, né? Tô com dívidas, o que pagar primeiro? O que é interessante em relação à dívida é que antes da gente decidir o que a gente vai pagar, a gente precisa saber quanto que a gente tem de dívida. Né? O valor total. O valor total. Então, antes de... Né, e assim, dívida... também parcelas que você tem todo mês, por exemplo. É uma dívida, você tem que pagar o seu condomínio, você tem que pagar a luz da sua casa, o seu telefone, isso são dívidas. Né? Então, antes de sair pagando, né, você tem que fazer verificar o quanto que você tem de dívida, qual que é o montante, e se planejar. E daí, se a dívida realmente começa a incidir juros, e quando que uma dívida incide juros? Quando você não paga no prazo. E aí você vai ter que fazer justamente esse controle de saber quanto que você tem de dívida, quanto que você tem de recurso, e aí assim, a partir daí é que você vai conseguir priorizar isso. Exato. E a priorização passa primeiro pelas dívidas essenciais. Você não pode deixar de pagar algumas coisas que vão tirar a sua qualidade de vida. Né? Então você tem que pagar aquelas dívidas que vão impactar diretamente a sua qualidade de vida, a sua moradia, o seu bem-estar. Ou seja, dívidas água, luz, condomínio, tudo mais. IPTU, Exatamente. Essas são as prioridades, então. Aí a segunda leva de dívidas são aquelas dívidas que têm os juros mais altos. Por quê? Porque elas impactam mais o seu orçamento. Se você deixar de pagar uma dívida, uma prestação num dia, mas aqueles juros que vai incidir no dia seguinte é muito alto, você tem que tentar de alguma maneira quitar essas dívidas primeiro. E, Euline, a questão da inadimplência, a gente sabe que, pelo menos, me corrija se eu estiver errada, a questão do Brasil, inadimplência sobre cartão de crédito. A questão do cartão de crédito, parcelar é uma boa alternativa ou não? Então, parcelar é uma boa alternativa desde que
você não vai pagar juros. Agora, quando você não consegue pagar a fatura, o valor total da sua fatura, esse é o pior dos mundos, porque o juro do cartão de crédito é um dos mais altos que a gente tem. É um dos mais altos e ainda tem mais alto? Tem mais alto. Cheque especial. Você tem cheque especial que cheque especial. estão ali par a par. Né? Cheque especial e cartão de crédito, então são os dois... São os piores juros. São os piores juros que você tem. Então, o que acontece? Chegou a fatura, faça o maior esforço possível para quitar a fatura o valor total. Não deixe acumular isso para o mês seguinte, porque você vai pagar um juros muito alto por aquilo, né? E esse juro é alto também, um dos motivos é justamente isso, né? O banco, a administradora de cartão de crédito, ela sabe que existe uma inadimplência, ou seja, pessoas que não pagam. Então, você que vai tentar pagar, você está pagando também esse custo de inadimplência nesses juros altos, né? Exato. E, Oline, o empréstimo para pagar um outro empréstimo é válido ou não? Eu digo que é válido desde que esse segundo empréstimo ele tenha uma taxa de juros menor do que o primeiro, porque senão você vai trocar uma dívida que já está cara, porque você está pagando juros, por uma dívida com juros mais caros, então não vale a pena. Então, e geralmente quando você consegue quitar uma dívida antes, a maioria dos credores, né, eles aceitam te dar um desconto se você vai antecipar o pagamento. Então, se você está pagando uma determinada taxa de juros para um financiamento, ou qualquer que seja, e você consegue um montante que você pague aquela dívida, né, com um desconto e tenha uma taxa de juros menor para a segunda dívida, aí vale a pena. Agora, se for um juros maior ou o mesmo valor, você não tem ganho nenhum. Exato. Você mencionou sobre desconto, Eoline, mas no caso de negociação, quando as empresas, né, as credoras, elas entram em contato com a pessoa física, a negociação seria uma alternativa que funciona? Então, volto naquela minha tentativa de explicar que você tem que primeiro saber quanto que realmente é a sua dívida. O total. E aí, quando você faz, a gente ajuda os nossos clientes, né? Que quando você faz esse levantamento, você tem que dizer o que é dívida de fato e o que é juros, né? E geralmente quando o banco, a administradora de cartão de crédito procura a gente, eles vêm com uma proposta que você fala assim, não, é ótima essa proposta. Mas quando você põe na ponta do lápis e você faz a conta direito, você percebe que é ótima para eles. Né? Favorável a eles. Favorável a eles. Então, o que a gente faz? Olha, o que é dívida, eu adquiri esse bem, decidi parcelar e não paguei, tudo bem, eu devo X desse bem. Mas esse outro montante é juros. Pô, vamos negociar isso aqui. Eu devo, não nego, pago quando posso. Quanto que eu posso pagar? Esse juros está muito exorbitante. Então, a gente tem percebido que a gente não deve aceitar de cara essa proposta. A gente tem que parar e falar, não, olha, eu considero que a minha dívida é essa. Esses juros, exorbitante, sei lá, você aceitou, você assinou, você aceitou, mas negociar isso, né? E aí é que você consegue ter alguns ganhos interessantes. Já vi gente estudar a proposta também, né, Oline? Exatamente. Já vi gente que teve 90% de desconto dos juros. A dívida não, a dívida você parcelou bem, você tem que pagar. Sim. Né? Mas os juros é a parte onde a gente consegue ter bons retornos aí de negociar com o banco e com a administradora de cartão de crédito. Exato. E, Oline, aquela pergunta, né, clichê, que eu vou fazer para você. No programa Band Mulher. No programa Band Mulher. Oline, a mulher, ela tem um olhar diferenciado para as finanças, sim ou não? Eu digo que estatisticamente eu acho que até tem, mas assim, varia muito, né? Eu acho que tem pessoas, porque o grande problema aí, e estatisticamente as mulheres são mais emocionais do que os homens, né? Os homens são mais racionais, que é o grande problema da compra por impulso. As mulheres são mais suscetíveis a isso, mas isso não quer dizer, né? Eu sou casado, se eu falar isso aqui, a hora que eu chegar em casa... Quando você chegar em casa... enrolado, né? Com certeza ela está assistindo. Que os homens também não têm essa questão de compra por impulso. Tem também, né? Eu tenho, todo mundo tem, né? Mas aí eu acho que é uma questão que tem que ser trabalhada e todo mundo precisa trabalhar, né? Que é a questão de tratar como resolver isso, né? Porque geralmente o que é a compra por impulso, geralmente a gente compra e acontece uma coisa interessante, é uma frase que eu gosto de falar muito, principalmente quando eu dou aula sobre o assunto, é que a compra por impulso tem muito a ver com status. E uma definição de status que eu tenho... lógico. Uma definição de status que eu gosto muito de falar assim, é que você compra um item que você às vezes não precisa, gastando um dinheiro que às vezes você não tem, para mostrar para uma pessoa, né? Porque o status não faz sentido, né? Que você nem conhece, né? Que talvez nem goste de você, e para você mostrar para aquela pessoa aquilo que você não é.
Porque você não é aquele carro, você não é aquele vestido, você não é aquele computador, você não é aquilo. Status, então. É status, né? E aí, eu acho que as mulheres são mais suscetíveis a isso, mas os homens também. É mesmo. Com certeza. Então né? tá bom, tá respondido, o que muda é o brinquedo, tá perdoado. Né? O que muda é o brinquedo. Né? O homem é questão de tecnologia, carro, moto. Ah, mas tem mulher que gosta de carro também, hein? Né? Gosta de tecnologia. Mas eu acho que as mulheres não gastam nesses itens prioritariamente. Tá certo, Euline, que bom esse papo, não é? A gente tá brincando aqui, mas é um papo muito sério. É sério. Sabe? Esse compra por planejamento, impulso. a gente precisa ter um planejamento, principalmente familiar. A gente precisa. Mas muito obrigada, viu, por poder ter vindo aqui no nosso programa. O Band de Mulher tá sempre aberto para você, tá bom? Seja bem-vindo sempre quando vier, tá bom? Muito obrigada.